começar a nossa live. Hoje nós temos uma live bem especial com a convidada, uma professora de canto. Eu vou esperar ela entrar aqui. E já vamos começar. Oi, Oi, tudo bom? tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Tô. Tá, então tá certo. Então vamos começar aqui a nossa live sobre yoga e voz. Primeiro eu queria que tu te Sim, apresentasse, Mariel. É um prazer. Eu fiz o convite no amor, ela aceitou com todo carinho. Então eu queria que tu te apresentasse pro pessoal, contasse um muito pouquinho bem. sobre a tua história. Tá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Mariel. Desde sempre a minha vida esteve envolvida com arte, né? Com canto, com teatro, com dança. Então, eu hoje sou professora de música, de canto e de musicalização infantil. Também já trabalhei com coro, sou atriz, danço também. Não profissionalmente, assim, não sou bailarina, por assim dizer, mas tenho uma paixão com a dança e gosto muito. E me arrisco às vezes a escrever um pouco. E de uns anos para cá, acho que desde 2016 mais ou menos, eu comecei a conhecer yoga. E aí que desde então eu não parei, assim, não teve períodos que, né, daquela se afasta um pouquinho, mas daí já logo voltava porque sentia muita falta. Sim. Então, é isso. Não sei se eu peraí, minha mãe tá dizendo que não tá conseguindo escutar aqui. Eu não sei se tá Não tá baixo. ouvindo? Deixa eu ver. Mas alguém não tá ouvindo direitinho? Coloca aqui no chat que eu dou uma olhadinha. Também qualquer coisa põe o fone se facilitar. Deixa eu ver se ajuda. Então, eu vou contar como é que a yoga chegou para mim, na verdade, porque eu acho que isso significa muito, assim, e tem muito essa relação com o porquê que também ela para mim tem tudo a ver com o canto e a Uhum. expressividade e tudo mais. Porque eu vim de um processo que eu morei em São Paulo uma época, né, para estudar teatro musical, e lá a minha rotina era caótica. Eu trabalhava de domingo a domingo, eu fazia aula de segunda a sexta, fazia academia, chegava às vezes meia-noite em casa, no outro dia acordava às 5 da manhã, e era uma rotina insana, assim. Então, a minha alimentação às vezes ficava Um debilitada, a terceiro minha plano, quarto saúde, plano. sim, sim. E lá, como eu sempre estava cheia de tarefas, de atividades e tudo mais, eu não tinha um momento para mim, assim, sabe, para me recolher, para me acalmar. E isso foi acumulando até que chegou um ponto de eu não sei, eu não fui num médico para ter essa nomenclatura, ou sei lá, mas para mim foi praticamente um ataque de pânico, de ansiedade que eu tive. Eu fiquei muito mal um período. E aí eu falei, tá, chega, vou voltar, porque eu preciso dar uma. E aí eu voltei para Porto Alegre, mas ainda assim, os primeiros meses foram ainda tentando digerir tudo e foi um impacto muito grande, porque eu fui do 80 para o 8, assim, de repente eu cheguei, daí eu já não tinha trabalho, daí eu não tinha academia aqui, daí eu não tinha meu ritmo, eu ficava em casa e daí eu dava aquela Não sabe angústia, nem o assim, que vai aquela fazer, coisa, né? Falta do que fazer, não sei nem o exato. que eu vou fazer. Só que aí eu não tinha esse autoconhecimento, essa coisa de olhar e tal, o que está acontecendo? Não, eu simplesmente entrava em pânico e, tipo, ficava mal, ficava angustiada. E foi a partir daí, depois de uns 4 meses nessa aflição, que daí até foi aí que eu comecei a fazer crochê também, na época, que eu também sou artesã, né, não falei. Aí depois dessa época eu comecei a fazer crochê, que foi uma coisa que eu, tipo, tá, era quase que uma meditação. Eu parava, pegava, começava, é um trabalho repetitivo, então ele tem essa coisa, né, de tu entra numa órbita um pouco diferente, quando tu tá, tipo, Uhum. bem focado, bem concentrado no movimento. E aí, depois desses 4 meses, mais ou menos, vou procurar yoga online aí, tem várias páginas, né, várias coisas, canal no YouTube. Eu procurei e comecei a fazer. E eu falei, nossa, gostoso.
Gostei. E aí tinha algumas meditações e tal. Eu falei, nossa, é isso. E aí foi, tipo, ao mesmo tempo que eu sentia que fazia bem pro meu corpo, de estar em atividade, de estar ganhando força, flexibilidade, de... Tinha essa coisa de me concentrar, de me dedicar para aquele momento, de respirar, de tipo, Uhum. meu Deus, meu coração tá super acelerado, tipo, nossa, eu consigo controlar isso com a respiração, legal. Então foi nesse crescendo assim, e até hoje eu amo, se eu puder, tipo, eu faço todos os dias. Agora, como eu te falei, né, que eu tô com uma questão de saúde que às vezes me atrapalha, daí eu fico, ai, dá aquele medinho assim, Mas que, na vida né, é assim quer mesmo, né? Tem resolver. momentos É, que a gente pratica mais, momentos que pratica menos. exato. E também, às vezes, a gente relaciona muito com quanto tempo tu pratica yoga. Eu faço 1 hora de aula. Às vezes a gente não tem 1 hora. Sim. Então, às vezes é É, melhor, fecha os olhos, 3 minutinhos. Deu, fiz meu yoga hoje. é, É aquele momento, né? Tu criar o momento e aproveitar aquele momento. Não importa o quanto, o que que tu vai fazer, se tu vai botar o pé na cabeça, ou se tu só vai fechar o olho e te sim, concentrar e te observar, né? exato. É engraçado isso do pé na cabeça, porque acho que todo mundo que não conhece yoga, ou que né, só escuta falar, pensa assim, nossa, yoga é a pessoa que é proporcionista e maravilhosa, super Não é pra flexível. mim. E não é, e na verdade não. É, yoga é para todos os corpos, né? Para todos os ritmos, assim. E, e também tem aquela outra questão que é, tem o ótimo, que seria fazer 1 hora de yoga, mais sei lá quanto de meditação e tal. Tem o muito bom e tem o bom. Então, tipo, Uhum. se hoje eu consigo só fazer 1 minutinho de respiração, só para chegar E aqui ainda eu agora, vou mais já tá além, bom. porque às vezes a gente tem tá 1 hora de aula, às vezes aquela aula formal, que tu tem que ir até o local e fazer, né? Uhum, Aula presencial, perdão. E aí sim, tu já tem ali um deslocamento, eu vou colocar um deslocamento mínimo de 10 minutos, né? Aí tu te preparou para sair, porque tu teve que lembrar de pegar a carteira, a chave do carro, enfim. Aí tu tem a volta, sim. aí vai aumentando. Aí aquela 1 hora já virou 2 horas para aquela prática. É, E aí tu lembra que tu tem uma outra, que tu tem uma reunião importante e tu já não tá mais na prática, porque tu já tá pensando na reunião. Então, na e que verdade, daí tu vai ter que sair correndo, às vezes tu vai ter que. É, às vezes aquele ideal exatamente. que tu imagina, 1 hora seria o ideal, nem é o ideal, é melhor que tu 15 minutinhos tu tivesse te dedicado exclusivamente para aquilo, do que ficasse vivendo o futuro, né? Sim. E é o que eu falo para os meus alunos de canto também. Às vezes vale mais fazer 20 minutos de prática concentrado, focado só naquilo, ignora todo o resto, do que tu, ai não, eu tenho que fazer 1 hora, e daí o celular tá ligado, aí tu tem que responder alguém do trabalho, e daí faz não sei o que, atende uma pessoa. Não, é melhor que tu faça É. 20 minutos concentrado. E eu acho que o ganho é muito maior. Além de tu estar focado, o ganho é muito maior, assim, de técnica, de autopercepção, de tudo, porque tu está concentrado, tu tá focado naquilo, dedicado, então, Um bem melhor. parênteses, mais um parênteses. Diga. Dia 18 vai ter uma live aqui também. A minha convidada é uma psicóloga, a Victoria Ramos. Olha que E nós vamos maravilhoso. falar sobre autocuidado. Então ainda tem essa questão, porque quando tu te dedica, não importa se é um exercício respiratório, se é canto, se é rotina de make de manhã, não importa o que é. Mas tu tá te dedicando pra ti, pro teu corpo, pra aquele Sim, momento, né? Então, realmente, com certeza, independente da atividade, que seja lavar a louça, mas que seja lavar a louça exclusivamente, né? Tu sim, tá dedicando, exato. aí, claro, não vai entrar no autocuidado, mas é um momento em que tu faz só aquilo, que tu tá concentrado naquilo ali, tu tá fazendo só aquilo. Uhum. Sim, perfeito. Isso é muito legal. E agora até eu vou assistir com certeza essa live, porque para mim, tipo, o canto, né, não para mim, mas assim, para todo mundo que estuda a voz, tipo, a voz é a nossa identidade. Uhum. Tipo, além da sonoridade ser muito particular, ela tá muito ligada com as nossas emoções, né? Então, por isso também eu me apaixonei ainda mais, acho, pela yoga, porque ela trabalha o nosso ser mais dentro, assim, né? É Uhum. mais para dentro Bem do que para essência fora, né? mesmo. E a voz, ela vem disso. Tipo, a respiração vem disso, e a voz é 80% é respiração. Então, tipo assim, né, o canto é 80% respiração. Então, é muito legal todo esse link, Uau! né? Tá tudo junto. É, sim. Não sabia, não sabia. É, porque a voz é ar, né? É ar passando pela prega vocal. O Sim. resto é estilo, é timbre, é alguma coisa técnica de tipo, quero fazer um drive, que é aquele som mais rockinho do rock, ou quero fazer um melisma,
Aí isso é parte técnica mesmo, que é tipo, tá, controlar a musculatura, ver a caixa de ressonância, fazer encaixes Uhum. diferentes. Mas a voz mesmo é ar passando pela praia vocal, é respiração. Então, por isso que pra mim, tipo, a yoga fez tanto sentido. Sim. E na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar yoga e fazer os exercícios de respiração, meu Deus, é igual a respiração do canto. Que maravilhoso. Tipo assim, respiração baixa, respiração média, respiração alta. Tipo, igual, assim. Eu falei, nossa, bom, essa parte eu já domino. Tá ótimo. Já, Já assim, saí na um frente. facilitador para eu começar. É. E porque realmente, e ainda, aí, bom, eu fiz aqui, né, Vai, minha fica à listinha vontade, de o coisas espaço para é ir falando, teu. já que a gente está bem na parte da yoga, eu falei que eu comecei a fazer yoga, então, para, né, me achar nesse lugar mais dentro de mim. E aí eu identifiquei essas coisas, que tipo, o trabalho das asanas, por exemplo, que trabalho. Na verdade, a yoga tudo eu acho que envolve tudo, né? Mas eu vou assim, seccionar um pouco pra gente Perfeito. separar, assim, pra identificar coisas. Mas aí a parte do corpo, das asanas, assim, as posturas, ela capacita o nosso corpo, né, fisicamente. Tanto a parte de respiração, a parte abdominal, de controle do ar, mas também a parte muscular e de relaxamento, de alongamento, que querendo ou não é muito importante para o canto. Inclusive eu sempre faço e indico para os meus alunos que é legal ter alguma prática física. Tem uma aluna minha que corre, e ela falou: hoje eu senti que estava super bem a nossa aula e tal, e eu corri antes. Eu falei: sim, sempre que tu ativa todo o teu corpo, que tu ativa a musculatura, a voz vai sofrer um impacto por isso. Porque é músculo que está trabalhando e quando a gente aquece o corpo, a gente aquece tudo, né? Tipo, inclusive a musculatura responsável pela produção vocal. Então, Fora a liberação hormonal, tem toda uma questão de sim, bem-estar que tu carrega, né? Não, não adianta. sim. E que vai aparecer na tua voz, porque a voz está ligada diretamente com as tuas emoções, com o teu estado de espírito, com tudo. Aí a outra parte, que é a parte mais de meditação, tem essa coisa do autoconhecimento mesmo, de saber identificar as tuas emoções. Tanto para depois se transformar isso numa representação, na expressividade vocal mesmo, né? De identificar que nem no teatro a gente explora coisas, sentimentos que a gente passou, experiências de vida e tal, observa as pessoas, vê como é que são as reações e as ações das pessoas, para poder usar isso como material, né? Para interpretar. E na canção não é diferente, porque eu posso cantar uma música, não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi na vida, nos discos, ou não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Tipo, tem o que eu trago, que vai ser diferente de tu cantando ou de qualquer pessoa, cada um vai trazer um pouquinho da sua bagagem, um pouquinho das suas expressões, das suas emoções. Então, essa parte da meditação, para mim, ela é muito importante para se autoconhecer, identificar o que eu carrego e como é que eu me relaciono assim com o mundo de uma maneira geral, assim, com as minhas emoções. E além disso, é a coisa de sentir o batimento, tipo, o que eu estou sentindo agora? Qual é a minha emoção que eu estou carregando nesse momento? Eu estou angustiada, eu estou ansiosa, eu estou leve, eu estou eufórica. E aí tu vai perceber que o teu batimento vai ter uma relação com a tua emoção. E a tua respiração também, diretamente. Total. A respiração mais curta e rápida ou super lenta, profunda. E a gente, felizmente, essa é uma coisa do canto que é a parte da respiração que a gente controla, né? Existe a respiração, como tu disse, que é Voluntária e involuntária, né? É um voluntária e processo. involuntária. A involuntária é a nossa que a gente, né, Tá fazendo só para de agora, respirar inclusive, tá a hora que. concentrado no assunto. Exato, exato. E, tipo, só vai. A respiração é a nossa energia vital, né? Tipo, parou de respirar, morreu. Tipo, é o que É. carrega toda a nossa vivência na Terra. Então, essa é a parte boa do canto e que a gente aprende na yoga também, que é controlar a nossa respiração. Então, calma. Se minha respiração está muito agitada, respira. E a gente percebe que a gente tem como acalmar
o nosso corpo e a nossa mente através da respiração. E Até aí pensando chega nessa numa parte da situação respiração. física, né? Porque se for ver os pulmões Sim, ali, é quase que o bercinho do coração, né? O coração tá ali no meio. Então, exato. se tu agita, tudo agita, né? Eu não tô Tudo nem falando de agita. mediador químico, eu tô falando a física ali mesmo, né? Tudo tá Sim, movimentando sim, rapidamente. Se a gente começa, mesmo observando que o coração tá um pouco acelerado, começa a fazer respiração mais profunda, não é a coisa mais fácil do mundo, porque o teu corpo tá pedindo para respirar rápido, porque ele tá estressado, exato. tá desesperado naquele momento, mas tu pode aos pouquinhos começar a reverter, inclusive levar muito mais oxigênio para onde precisa, para onde está Sim, sendo solicitado, do que ficar naquela respiração curtinha. exatamente. Não, perfeito. E esse é o lindo, tanto da yoga como do canto, Do que canto. tem essa questão, tipo, que é quase principal, quer dizer, para o canto é, né, principal 80%, que é a respiração. Que tem essa magia de, tipo, meu Deus, a partir da respiração, eu posso lidar com uma ansiedade. Eu posso me acalmar, às vezes, tipo, para uma live com a Carol, por exemplo. Eu já tava aqui, meu Deus do céu, tá, respira. Eu sei que tem que respirar, claro, às vezes a gente, né, fica tão ansiosa que a gente, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas é, respira. Ou para uma audição, ou para um trabalho, às vezes E uma que é entrevista natural, de né? Porque nós não trabalho. somos lineares, Exato. né? Isso acontece. Mas o importante é a gente saber se conhecer, porque daí tu vai conseguir Sim, explorar até o melhor lado, né? Porque se tu estiver muito claro. agitado, muito estressado, tu nem consegue falar o que tu sabe, o que tu já carregou, o que tu tem de bagagem, né? Sim, Ou mostrar se for através da arte. sim. Perfeito. E, bom, a respiração tá aí o porquê que a yoga e a voz têm tanta ligação, né? Tem Porque tanta a ligação. respiração É o é o básico. rei, é a base, É né? a base. Exatamente. Então é isso, assim, as ligações que eu faço da yoga e do canto é isso, é a consciência corporal e o tônus, né, Uhum. muscular mesmo, porque querendo ou não, uma questão muito importante do canto não é só a respiração livremente, né? A gente no canto tem que controlar a respiração. Então, o apoio vocal é justamente isso, é tu controlar a tua coluna de ar, controlar a saída de ar. Então, tem a parte muscular que é tão importante, que é, eu preciso manter minhas costelas abertas, eu preciso não simplesmente relaxar toda a musculatura e soltar o ar de uma vez só. Não, eu preciso ir aos pouquinhos. Então, a minha musculatura tem que estar realmente trabalhada, tem que estar Uhum. preparada, tonificada para fazer esse trabalho durante o canto, né? Que aí é a parte totalmente voluntária que a gente vai ter que, que conectar bem, assim, e trabalhar, desenvolver durante o processo do canto. Que eu acho que na yoga também tem, né? Dependendo, tem alguns pranayamas que vão trabalhar isso bastante, e inclusive isso é legal, porque vários exercícios, até eu te falei, né? Vou, às vezes, minha cabeça tá a mil aqui, eu vou num assunto e volto no outro, mas Ah, mas assim que é bom, bem se autêntico. tiver desconectado, você me dá um toque aí. Mas inclusive foi como a gente chegou a fazer essa live, né? Que eu falei que eu estava lendo um livro, que é esse aqui, O Caminho Natural da Voz, que é um método de canto com enfoque terapêutico e que tem muita ligação com a yoga, principalmente com os pranayamas. E aí eles têm vários pranayamas aqui que auxiliam mais na identificação do que é a respiração baixa, o que é a respiração média, a respiração alta, como isolar cada uma delas, como trabalhar elas integralmente. Aí alguns exercícios para aumentar a capacidade pulmonar. Então, e até tem um que eu acho legal, que eu não conhecia, que ela faz um mudra numa mão e no outro ela segura os dedos, né? E Isso. aí apoia e respira. Que isso aí tu isola, ou tu traz um enfoque mais para um lado do pulmão, depois tu muda o lado do mudra, né? Troca a mão e Isso. trabalha mais o outro. Eu achei muito legal isso. Essa eu não conhecia, nunca ouvi falar, e aí é muito legal isso, porque a gente aprende várias maneiras de se capacitar. E para mim também foi muito interessante a yoga, porque ela me tirou um pouco daquela coisa técnica do canto. Que às vezes eu fui muito assim durante muitos anos e agora estou tipo, aos poucos me libertando, porque eu aprendi o canto quando criança de uma forma muito intuitiva. Escutava, cantava, imitava minha cantora, interpretava, dançava, fazia. E a hora que eu comecei a tipo estudar mesmo, era tipo partitura, técnica, técnica. E aí
tu entra numa noia, assim, eu entrei numa coisa, meu Deus, então eu não posso simplesmente cantar e soltar, não, técnico. Eu pensava em tudo, e aí só que eu fui virando meio robô, assim. E eu criei algumas barreiras, algumas frustrações, alguns entraves, muito em função disso. E a yoga me trouxe para esse lugar, tipo, eu posso trabalhar minha respiração, talvez na yoga, que daí eu não crio essa coisa mais pesada, e aí depois eu canto e tranquilo, e daí eu já faço minha meditação, já faço algumas asanas, já faço postura, faço uma yoga, me sinto leve, e aí eu canto e tipo, é outro resultado do que se eu pego, tipo, agora eu vou estudar. E Mas fico ali aconteceu focada no... semelhante comigo quando eu comecei o yoga. Porque, para quem não sabe, tá assistindo, eu sou bailarina. Então, e o balé, ele tem regras muito claras e é aquilo, e se não for aquilo, tá errado, tá fora do padrão que tem que ser, né? E claro que hoje em dia, nas aulas, existe uma certa flexibilidade de acolhimento com os alunos, mas a primeira bailarina lá do Bolshoi maravilhosa, ela tem um padrão e ela vai ser sempre aquele padrão, né? Então, quando eu comecei o yoga, eu entrei no yoga por situação emocional, então eu queria lidar melhor com as emoções, não era a parte física que eu queria. Mas óbvio que eu achava lindo, maravilhoso, né? Já vim de uma situação de enxergar os desenhos, né, do corpo, eu acho muito bonito. E aí logo que eu entrei, eu queria fazer o exercício, era com a ponta do pé esticado, era com o braço, uma linha perfeita e tudo muito perfeito. E aí a minha mente ficava onde? Naquela perfeição. Que é diferente de tu tentar alcançar um nível mais alto e ir melhorando de acordo com o teu corpo, né? E tem Sim. coisas que o nosso corpo não faz e não vai fazer porque nós temos anatomias diferentes, os encaixes, as articulações são diferentes, né? Tem pessoas com ossos mais longos, mais curtos e isso vai ter um impacto direto na prática. E tu tem que aceitar, tem que te conhecer e aceitar. E aí também foi difícil para mim, porque quando eu comecei bem, de uma forma muito rígida, e depois eu fui percebendo, não, mas só um pouquinho, não é esse o objetivo, né? Inclusive, yoga significa união. Não é asana perfeito, postura maravilhosa, não é nada disso, né? Sim. Yoga é união, é tu unificar corpo, mente, emoção, tu te sentir parte do ambiente em que tu estás, enfim. Então, bem, foi parecido esse início aí, foi, Muito foi legal isso. interessante. É muito legal, porque tanto a gente, tipo, putz, não sou só eu, né? Tipo, a gente se identificar é muito bom, porque a gente se sente acolhido também. Acolhido. E, pra mim, a yoga é isso, entendeu? É essa, eu não sei, é quase que um mundo paralelo, assim, eu consigo entrar e consigo me conectar, sabe? E ali, tipo, quando eu tô fazendo a yoga, tipo, os movimentos mesmo, ou que eu falo a yoga quando eu tô fazendo a yoga, mas a yoga não é só os movimentos, né? Tipo, a yoga é tudo, mas, mas tem essa mania de, tipo, quando eu tô fazendo Sim. yoga, ou quando eu tô fazendo meditação, O ou quando eu tô último, fazendo é pranayama. muito engraçado isso, porque o último programa de yoga que eu desenvolvi, que está acontecendo agora em agosto, são os 10 princípios do yoga. E o yoga é uma filosofia, então existe uma parte teórica que a gente não precisa sentar e estudar para fazer uma postura, não precisa, mas ao longo das aulas a gente vai explorando isso, né, de uma forma suave. Sim, E nesse programa eu trago bem certinho, assim, os 10 yamas e niyamas, né, que são normas de convivência e normas de aperfeiçoamento. E é muito interessante, porque daí, se alguém me pergunta quanto tu pratica de yoga, quantas horas, na verdade são 24 horas. Porque se eu pratico não violência, autoobservação, autoconhecimento, na verdade eu faço isso, deveria fazer isso 24 horas por dia, e não 30 sim, minutos num tapetinho, né? Então, mas é bem sim, comum a gente acabar se referindo ao momento de prática, ao momento dos asanas ou do exercício respiratório, enfim. sim. O que eu tava falando mesmo? Nós estávamos Que eu acho muito bom comentando esse sobre lugar que eu entro isso. quando eu pratico. Que é muito legal e que para mim, quando eu percebi que quando eu escutava música, ou quando eu assistia algum show ou algum espetáculo de teatro ou às vezes até dependendo algum filme, alguma série assim que me envolvia muito, eu sentia até entrando nesse mesmo lugar, sabe? Eu sou super emotiva, então tipo, eu já me arrepio, já choro, já. E eu falei assim, caramba, por que quando eu canto eu não entro nesse mesmo lugar? Eu fico muito nessa coisa técnica. Então, a yoga tem conseguido, tipo, olha só, tu já trabalhou, tu já percebeu essa tua emoção durante uma meditação ou durante a tua prática, tipo, por que que tu não tá... Eu começo, ai, tá.
brigando comigo mesma, né? Tipo, calma, Sim. respira, então vamos fazer uma prática aqui antes de cantar. Porque é difícil, assim, imagina, uma coisa que eu faço, repito, um padrão há mais de 25 anos e, tipo, Uhum. agora, de repente, tipo, eu tô tentando mudar, né? É uma questão de hábito, mas é muito legal esse autoconhecimento, essa descoberta, essa conexão. Na verdade, é perceber que tu tem essa capacidade de se conectar com alguma outra coisa, não é nem outra coisa, né? Contigo mesma. Mas é de achar esse outro lugar, que a gente não precisa ficar no automático. Não, eu posso, tipo, parar, respirar 3 vezes profundamente, que eu já vou, tipo, me conectar mais comigo mesma. E, Uhum. tipo, já vai ter um resultado para tudo que acontecer a partir daquele minuto. Então, para mim, a yoga foi, nossa, uma virada da chave, assim, sabe? Para o canto e para todos os outros aspectos da minha vida, assim, de relacionamento com a família, com amigos, de aprender a escutar mais, a estar mais Uhum. presente, porque também, né, tipo, eu sou assim, ai, eu tô falando contigo aqui, daqui a pouco eu olho lá, nossa, olha só essa flor aqui, sabe? Já se perde, aí, calma, esteja aqui agora, você tá falando, esteja presente, É. né? Então, tipo, ela reverberou por tudo na minha vida, assim, mas no canto foi muito importante. E eu faço, tipo, com os meus alunos, eu tento trazer isso para eles. Eu não digo para eles façam yoga, mas assim, a minha experiência reflete neles. Não tem como Então, filtrar. Depois que tu não já tem entrou. como. Exato. E é legal que cada vez mais eu vou vendo. Na verdade, até eu fiquei um tempo meio afastada, assim, tipo, do canto e de dar aulas. Eu tô voltando esse ano mais. Mas é legal que também, tipo, os alunos que vêm até mim, que entram em contato, que voltam a fazer as aulas, normalmente são pessoas que estão numa vibração um pouco mais próxima, assim, sabe? Que estão com essa mesma. Eu comento alguma coisa e eles, nossa, eu também tô achando isso, eu acabei de começar a praticar tal coisa, ou eu fiz um exercício tal que eu me senti muito conectada. Então, tipo, percebe que é aquilo, né? Tu aproxima o semelhante. Então, tipo, Exato. não Tu tem vibra como. diferente, tu vai atrair pessoas diferentes para aquele teu momento, né? Com certeza. É, com certeza. Exatamente. Certo? Bom, Vamos comentar é, um pouquinho. Eu queria saber sobre postura, porque diga. assim, eu vou começar falando yoga, tá? Porque de Tá. canto eu só sei te admirar. Ah, então, sobre o yoga, quando a gente fala postura e asana, normalmente a gente pensa em, sei lá, alongamento, força, equilíbrio, né? Mas é importante, inclusive, no exercício de respiração, ter uma certa postura, ou seja, pensar no corpo. Né? Eu não posso estar Sim. jogada aqui tentando expandir, porque o peito tá para dentro. Aqui já morreu os meus 10% que eu tinha Não. aqui em cima. Então tem Exatamente. todo um jogo do próprio corpo, né? De física. A gente precisa expandir, né? O pulmão ele é um órgão muito elástico, então ele precisa expandir para o ar entrar, as costelas ou o abdômen, ele precisa, né, de uma estrutura. Normalmente no yoga, a gente presta atenção durante toda a prática, tá? A gente presta atenção na respiração durante toda a prática. Mas quando a gente se dedica a treinar um pranayama, ficar um tempo sem respirar, respirar por tantos segundos, enfim, um exercício específico, normalmente nós estamos com a coluna alongada. Então pode ser sentado, pode ser em pé, mas a coluna está sempre, né, o pescoço alongado, orelhas bem separadas dos ombros, para ter esse espaço. Se eu não quiser respirar e fechar minhas costelas, eu posso, mas se eu quiser expandir, eu vou conseguir usar o meu máximo. Eu queria que tu contasse um pouquinho também sobre as aulas de canto, sobre cantar, como é que é esse posicionamento, se tem diferença, se não tem. Perfeito. Na verdade, é igualzinho. Principalmente quando vai ter trabalho de respiração, eu vou fazer um exercício, uma prática para melhorar minha respiração, ou mesmo para aquecer a voz. Vai fazer exercício de respiração? Ou de pé, ou sentadinho, coluna ereta, justamente por isso. Tem que ter espaço para expandir costela, para expandir abdômen. Se eu for sustão, isso é de praxe, vamos dizer assim. Então, sim, a gente tem que ter, porque até a gente chama de coluna de ar, né? Então, coluna de ar justamente porque tu tem que estar com esse espaço para movimentar o ar. Uhum. Mas, claro, por exemplo, no teatro musical, que eu estudei bastante tempo, a gente dança junto, né? Então, a gente se movimenta cantando. Claro que normalmente as coreografias são pensadas para não atrapalhar o artista, né? Então, não vai ter uma coisa muito de torção, de
que tu vai se encolher muito, mas pode ter também, por exemplo, o ator que faz Corcunda de Notre Dame, ele fica nessa postura o espetáculo inteiro e canta. E canta muito. Então, assim, Meu claro, Deus. daí tu tem uma prática específica para trabalhar aquele personagem, para desenvolver a tua capacidade respiratória, teu controle muscular naquela posição e tudo mais. Sim. Mas, assim, para eu fazer um exercício de respiração concentrado na respiração, é sempre, e até para cantar, né? Na hora de cantar, eu sempre peço para os meus alunos, e eu, quando vou praticar, é tipo tentar abre o peito, coluna ereta, o pescoço não tá para frente, nem para trás, nem, né? Sempre como na nossa fisiologia, tipo, toda Sim. alinhada, né? Toda perfeitinha. Porque se eu fizer isso aqui, eu já interfiro na minha produção vocal. Se eu fizer isso aqui também, se eu fizer isso também. Porque o músculo, a prega vocal que está no meio aqui, ela é tipo um Vzinho assim, ela está no meio, ela vai sofrer influência, ela vai esticar. Tanto que se eu falar assim contigo, ó, minha voz já fica, né? Ou se eu Sim. falar assim, ela também já fica com outra, porque a nossa múscula vai trabalhar. E também atrapalha a saída do ar, né? Sempre que eu vou fazer algum movimento assim, eu, eu desloco a minha coluna de ar, né? Vamos dizer Sim. assim, tipo, né? Para ficar mais visual, né? Tiro do lugar. Uhum. E no yoga a gente também percebe isso. Claro que a gente não pensa em cantar, mas a gente pensa na respiração. E como eu já sei que são 80%, tem ali uma conversa. Tá bem, certinho. Principalmente nas posturas de torção. Então eu tô respirando aqui, tá tudo bem. Daí eu faço uma torção, acabou com o meu abdômen, coitado. Se eu fiz uma torção, assim, bem feitinha, né? Uma vértebra girando Uhum. em cima da outra, ele esmigalhou. Então eu vou ter que usar outros recursos, né? Vou ter que talvez usar um pouco mais a respiração Sim. alta ou média para expansão de costela, porque se eu estou girando, eu ainda consigo usar essa expansão. Então, dentro da própria prática, a gente consegue perceber que tem postura que é mais fácil de respirar e nem sempre a mais difícil de respirar é a postura que é mais difícil para mim. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Não consigo fazer, por exemplo, uma prancha. Tem uma postura que é semelhante a uma prancha lá da academia. Como eu tenho dificuldade, essa vai ser a postura que eu vou ter mais dificuldade de respirar. Não necessariamente. Às vezes uma postura que é fácil de eu Sim. executar é difícil de eu respirar por isso, porque daí eu acabo ou com a respiração baixa, ou com a média, ou com a alta, né? Uhum. É muito legal a parte da torção que tu comentou. Realmente, é muito difícil de trabalhar a respiração dentro da torção, né? Tipo, com o corpo realmente. Mas é legal, uma percepção minha, assim, desde o início que eu comecei a praticar. No início eu fazia, tipo, ficava. Parece que não tem, nem entra o ar, né? Você fica tipo, meu Deus, como é que eu vou respirar aqui? E ela dizia, respira fundo, tipo, concentra na soltura do ar, em exalar. Uhum. Eu ficava, meu Deus, mas eu não consigo nem respirar. Hoje em dia, de repetir várias vezes, eu já sinto que eu tenho uma capacidade um pouco mais treinada, também por isso. E reflete direto no canto também, tipo, eu percebo muito a diferença, por mais que eu já viesse treinando há anos, respiração e canto e tal, a yoga trouxe outros aspectos que eu não fazia na prática, porque é isso, a prática do canto, tu treina aqui. Tu não explora outras possibilidades. Uhum. Então, tanto o teatro musical também ajudou bastante, por causa dessa questão de dançar e cantar ao mesmo tempo, mas a yoga, nossa, demais, demais, assim, eu percebo uma evolução, claro, vários aspectos, né, na parte física, mas mais também nessa parte de conexão, mas me ajudou muito. Hoje em dia eu faço a torção e eu consigo, tipo, tá, aqui tem mais espaço, então eu já consigo jogar a respiração para um lugar que eu sinto que eu consigo expandir um pouquinho mais e tal. E consigo Claro que não relaxar vai ser mais, porque antes eu igual, fazia né? torção e tu fica assim querendo fazer torção nem. Logo no Aí agora não, eu início, faço, já consigo. e consegue ficar plena. Logo no início É. da live, tu comentou algo sobre relaxar, né, e soltar o ar. Normalmente a gente pensa, eu tenho que treinar força, eu tenho que treinar resistência, e às vezes o mais difícil é saber relaxar. E Uhum. existe, normalmente no final da prática, a gente faz que é o sono dos yogins, que é o Yoga Nidra, que é um relaxamento direcionado. Então, normalmente a gente está lá no relaxamento, daí eu acabo falando assim, relaxa as pálpebras. Daí, num primeiro momento, tu pensa, não, só um pouquinho, já tô de olho fechado, já tô super relaxada. Aí tu observa, tu tá com o olho apertadinho. Aí eu digo, É. relaxa os lábios. Mas eu já tô aqui com a boca fechada. E tu vai ver,
o lábio tá apertado, a língua dentro da boca tá tensa, o couro cabeludo tá tenso, os dedos dos pés, às vezes tu tá deitado e os dedos estão lá enlouquecidos. Então, o relaxar é um trabalho muito importante, muito, muito importante. Né? E exalar também, soltar o ar, também é super importante. Às vezes a gente concentra lá no inspirar. Tem que inspirar, tem que inspirar. Mas se tu não solta, tu não vai inspirar mais nada, porque já tá cheio. Simples assim. Sim, Né? simples assim. E no canto é isso também, porque muitas pessoas relacionam cantar com potência, com vozeirão, com... Tem uma técnica que se chama belting, a gente tem um apelido para ela que é belting, porque as pessoas acham que é no grito, entendeu? Tipo, acha que é uau! E não, na verdade é o oposto. Mas é engraçado, porque eu comecei, quando eu comecei a estudar canto, eu comecei a estudar o canto lírico. E aí, cantores de ópera têm vozeirão. E eu ficava assim, meu Deus, só que eu sempre tive a vozinha pequenininha, sempre fui silenciosa, assim, sabe? Cantava baixinho e tudo. E aí eu cheguei, meu Deus, ópera, eu tenho que botar pra fora isso. E empurrava a voz, assim, empurrava o ar, botava pressão. Me cansava um pouco, mas eu pensava, bom, é assim, né? Sei lá. E aí um dia, quando eu estava estudando belting no teatro musical, que é uma técnica bem voltada para o teatro musical e alguns cantores populares também usam, é o oposto. É tipo assim, quanto menos voz, melhor. E eu, tipo, como assim? Eu não conseguia, assim. E eu botava pressão. Eu fazia o Behelschen e, nossa, machuca tudo. Aí fui num otorrino, ele viu minha prega vocal lá de dentro, né, viu todo o aparato, e ele falou, ó, não, a tua voz é suave, o teu aparelho é todo delicado, digamos assim, né? Tipo assim, ele não é de uma voz mega potente. Então, tipo, não põe força. Tipo, aceita e, tipo, começa, tipo, é isso. E o belting é isso. Então, se é isso que tu tá estudando, bora lá, tipo, não põe... E aí, só que, claro, né, tu já tá com aquele bloqueio, já tá com aquela coisa automática dentro de ti, que ainda hoje eu tenho que me policiar. Tipo, opa, muita voz, menos, menos. E tem essa questão da respiração que tu falou de relaxar, porque é isso, quando eu ponho muita pressão, na verdade eu tensiono. Porque eu tô botando força, eu tensiono minha musculatura pra, tipo, tentar empurrar. E eu tenho que fazer o quê? Relaxar. Relaxar. E só deixar o ar passar, entendeu? Com mais facilidade. E é que é pra ser o óbvio, né? Tipo, eu estou falando, o ar tá passando livremente. É meio que é o mesmo processo da fala. Ah, tipo, uau, é a mesma coisa. Tipo, né? Não tem uma. É tipo assim, se eu sei caminhar e correr devagar, eu consigo acelerar, sabe? É meio que esse. Tipo, é o mesmo processo, óbvio que vai ter técnica, vai ter algumas coisas, algumas pontuações um pouquinho diferentes e tal, mas a base é a mesma. Então, é muito legal isso, de não é força, não é potência, não é, é relaxar. Quanto mais E se relaxado, respeitar, né? Porque mais fácil de se teoricamente, se ah, respeitar, sim, porque o médico, no caso, foi uma ferramenta de autoconhecimento para ti. sim. É Né? isso, Te né? A gente reforçou não isso, sabe olha, como é tu que é a é nossa prega assim. vocal. É, e é isso, né? Eu acho que a maioria das pessoas, principalmente quem não trabalha com a voz, não trabalha com canto, ou vai ver a prega vocal, ver como é que é fisiologicamente, entendeu? Tipo, mesmo eu que já era formada e tal, nunca tinha feito uma videolaringoscopia, não sabia como é que era minha prega vocal por dentro. Então, tipo assim, fica... E é engraçado, porque o canto é muito... Ele é um pouco intuitivo e ele é muito de propriocepção. Porque eu, como professora, eu vou te dizer como é que é tecnicamente, o que está acontecendo com a musculatura, como é que faz a respiração, vou te dar um exemplo, mas tu vai reproduzir a partir da tua percepção. Tipo Igual assim, yoga. é que nem eu mexo a mão. Eu não sei qual é o músculo que tá mexendo para eu mexer meu dedo, né? Então a voz é a mesma coisa. Eu não sei se é o cricotireoide ou tireoaritenoide. Tipo, tu fica assim, claro, tem um monte de músculo ali, mas como é que eu vou ativar um ou outro? Daí sim, é prática, tu tem algumas coisas do dia a dia, tipo, quando tu engole, tu mexe tal músculo. Então, essa sensação. Mas é muito
Sim, tu dá essa quase que orientação vago, e é assim, só né? Claro. experimentando, né? O aluno É tem que... isso, é total como experimentação. o yoga, não tem como eu não tenho como fazer por ti. Não tem como eu pegar a tua mão e mostrar, olha, tá sentindo a respiração. Alguma coisa eu posso, né, mostrar de expansão, mas assim, lá dentro não tem como, né? O aluno tem que se jogar, experimentar e ir se conhecendo a Sim. cada vez que ele experimenta, né? E isso é mais uma outra coisa, um outro ponto que liga a yoga com o canto para mim, que ela dá esse espaço de autoconhecimento, né? Tipo, respirar, meditar, se conhecer, prestar atenção. Que às vezes no canto a gente, da maneira que eu aprendi, você não para prestar atenção, entendeu? Tipo assim, eu tento Sim. passar isso para os meus alunos, porque para mim foi meu Deus, é isso. E claro, eu tive, no curso de teatro musical que eu fiz, eu tive professoras que também são fono, então elas têm essa visão mais de um cuidado, digamos assim, né? Acho que talvez cuidado seja uma palavra bacana para usar, tipo, de cuidado com a voz. Então, tu tem que conhecer o teu aparelho. Tu não pode machucar ele. Tipo, por mais que o fulaninho chegue numa nota lá X, tu tem que saber se tu tem condições fisiológicas de alcançar essa mesma nota, né? Ou de ter esse mesmo resultado, tipo... Então é muito porque a gente, no teatro musical, eu acho que talvez também bate um pouco com a coisa do balé que tu falou, que infelizmente a gente ainda tem muitos padrões. E eles querem te encaixar naquela caixinha, todo mundo tem que ter a voz igual, tem que cantar a mesma música, então atrapalha um bocado, assim. E a yoga também trouxe essa libertação, tipo assim, eu sou eu, Liberdade, pronto. claro. É. É, bem legal. Sobre espaço de se conhecer, a meditação ela ajuda muito nisso, né? Porque tu tem que. E às vezes é muito difícil, por quê? Porque tu fica contigo. Sim. É a tua companhia quando tu tá meditando. Então, às vezes, se torna muito difícil por isso, né? Quando eu vou explicar o processo de meditação, às vezes é muito simples, né? Tu explica rapidamente. Não que seja um processo simples, mas na hora de explicar, às vezes parece que é Sim. muito simples. E aí, quando tu vai viver aquilo, se torna ou muito difícil, ou tu não te encontra muito bem, ou tu não consegue entender o processo. Tem que fazer muitas vezes para começar a entender o processo, né? Uhum. E aí eu preparei, vão ser 7 dias de meditação a partir do dia 17 de Que agosto. maravilha! Sim, umas alunas tinham me Ah, pedido, daí eu vou fazer via live aqui e vai ficar salvo no IGTV. Então eu vou fazer às 7 da manhã, 17 minutos. Todos os ai, que dias, vão ser 7 delícia! dias corridos. Então quem não acorda às 7 não tem problema, não precisa acordar às 7 para fazer comigo. Pode olhar lá no IGTV às 8, às 8h30, no domingo às 11, não tem problema, tá? Vai ficar Muito lá bom. salvo. E eu vou dar estímulos diferentes. Então, vão ser 7 dias e 7 dias de meditação diferente uma da outra. Porque às vezes é isso. A gente quer insistir num tipo de meditação e aquele estímulo não é legal, né? Por exemplo, assim, vou Uhum. meditar num pôr do sol. Ai, mas eu detesto o sol. Eu tenho muito calor. Quem é que vai se concentrar meditando lá do Sim, sol e no calor se não gosta daquilo, se não tá vinculado àquele tipo de indução, por exemplo, né? Então eu vou dar sim. alguns exemplos diferentes para que vocês tentem se encontrar da melhor maneira possível aí, porque é um caminho bem interessante, assim, independente da profissão, do que vocês fazem, ou como é a vida de vocês, como vocês levam a vida, a meditação vai auxiliar porque ela é se conhecer, é se observar, dar Uhum. um tempo. Então, independente da Sim, atividade, ela vai gerar um impacto positivo, né? Então, exato. vamos para o exercício de hoje, para o pranayama de hoje. Vamos! Então tá, para finalizar, eu escolhi pranayama são exercícios respiratórios, tá? Então eu escolhi um que vai trabalhar a capacidade pulmonar. Eu pensei que seria bem interessante, já que estamos falando de voz, de canto, né? Então a ideia é cada vez a gente respirar mais e melhor e dar essa oportunidade do pulmão encher mais e esvaziar mais, né? Trabalhar todo esse movimento, inclusive da musculatura. Da musculatura. Oi, Oi. deu uma Oi, travadinha. deu uma travada. Mas já voltou. Voltou, tá, beleza. Então tá, então primeiro eu vou explicar os 3 espaços, né, que nós temos para respirar. De uma maneira bem simples. Então a gente tem o abdômen, respiração baixa. Como é que eu percebo? Eu coloco a mão lá no umbigo e quando eu inspirar eu tenho que empurrar essa mão. O abdômen vai para fora. Então essa é a respiração baixa. A média, eu coloco as mãos aqui nas costelas e quando eu inspirar,
minhas mãos vão para os lados, né? Ela é do lateral. E a alta, que é a do peito, o peito vai para cima e para frente. Então, quando eu inspirar, o peito sobe. Tá? Então, a ideia é começar sempre trabalhando a respiração baixa, porque a gente tem uma capacidade muito maior no abdômen, de cerca de 60%. Então, se tiver dificuldade de trabalhar aqui em cima... Opa. Ai, tá com eco. Ih. Deixa eu tentar baixar aqui. Melhorou? Pra mim não tá, mas pra mim tá ok. Tá, vou seguir aqui. Tá, explico de novo, não tem problema. A respiração baixa é a respiração que a gente usa o abdômen. Então, quando a gente inspira, o abdômen vai para fora. A respiração baixa. Tá? E cabe mais, cerca de 60%. Respiração média, as costelas. Então, a gente afasta as costelas. Tá? Cabe cerca de 30%. E aqui em cima, só 10%. Então, normalmente, quando a gente está nervoso, que a gente está respirando muito mal, a gente usa até os ombros. Então, a ideia é não usar muito essa parte aqui de cima, principalmente quando a gente está nervoso. Tá? E principalmente quando a gente vai cantar. Ó, já tem um asterisco aqui, ó. Não pode usar muito quando for cantar. Até porque cabe muito pouco aqui, a gente começa a tensionar a cervical, e aí não é legal. Então, o ideal, respiração baixa, média e alta. E quando for soltar o ar, soltar alta, média e baixa. O caminho inverso, tá? Sobre as fases da respiração. Nós inspiramos, seguramos com os pulmões cheios. Então, a gente faz uma retenção com pulmões cheios. Expiramos e podemos fazer uma retenção com pulmões vazios. Então, existem essas 4 fases. Não quer dizer que a gente tem que fazer todas elas, tá? Na respiração que eu vou sugerir hoje, que é o Viloma Pranayama, é uma respiração que a tradução dela, até eu trouxe essa curiosidade que eu acho interessante, é respiração ao contrário. Por quê? Porque normalmente depois que a gente inspira, a gente expira. E nessa respiração não. Nós vamos inspirando até encher o máximo que conseguir e depois expiramos de forma contínua, tá? Sempre pelo nariz. Então, nós inspiramos 2 segundos, segura, faz uma retenção de 2 segundos. Inspiramos mais 2 segundos, retenção de 2 segundos. E assim nós vamos até encher completamente. E depois expiramos tudo de forma contínua. Ah, eu não sei se travou aqui. Deixa eu ver. Pessoal, acho que travou aqui. E a Mariel me abandonou. Não, ela não me abandonou, ela só foi dar uma volta e já vem. Eu acho que foi alguma coisa com a conexão. Então, assim, pessoal, nós iríamos já finalizar a live com esse exercício do Viloma Pranayama. Então, como ficou com eco, segundo o que vocês colocaram aqui nos comentários, e ficou um pouco travado, eu vou gravar separado esse exercício e aí depois eu coloco para vocês no IGTV. Então, vocês vão ter esse exercício para poder consultar depois. Deixa eu ver só se a Mariel entra para eu dar um tchauzinho para ela aqui. Só para me despedir, porque foi tão legal, gostei tanto. Deixa eu ver se ela volta. Eu já mandei o convite. Vamos ver se ela aceita. Oi. Oi. Gente, não sei o que aconteceu aqui. Com o pessoal e eu vi alguns comentários de que ficou muito travado e deu eco. Então eu me propus a gravar o exercício. Daí eu vou deixar no IGTV separadinho, como Viloma Pranayama. E daí eu posso até colocar uma referência a essa live, que daí o pessoal vai saber onde está o exercício. E aí o pessoal pode consultar lá, não tem problema nenhum. Muito obrigada, maravilha. Mariel.
Muito obrigada a Amei, você, Carol. Eu adorei. E me também. coloco à Adorei. disposição, tanto a quem está assistindo quanto a ti, qualquer situação, dúvida referente ao yoga. Estamos aí para responder e para aprender também. Sim. Já fica o convite, quem quiser fazer aulas de canto também. Porque não, né? É só entrar em contato. Eu vou deixar no IGTV e vai ficar lá o teu arrobinho, o pessoal pode entrar por lá. Tá. Ai, Não tem maravilha. Muito problema. obrigada. Foi muito legal porque é isso, né? Eu li o livro, mais as experiências, para mim faz todo sentido, assim. Yoga e voz é um Ai, pacotinho que bom. bem cheio de Terça-feira coisas boas. tem aula prática aqui via live. Então, quem quiser, terça-feira, 18 horas, nós vamos fazer a saudação ao sol. Vai ter uma convidada, que é minha aluna, Gabriela Carpes. Então, vamos trabalhar o corpício com respiração, obviamente. Maravilha. Delícia. Então, tá, pessoal. Bom sábado. Até a Bom sábado. próxima. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Carol. Eu que agradeço.